Anderson Rosa é ambicioso e não vai descansar enquanto a marca dele, a Saúda Acessórios Afro, não se tornar a maior do segmento em todo o planeta. Designer de formação, ele carrega o empreendedorismo no coração e viu nos acessórios segmentados uma forma de expressar a arte. Ele batizou a empresa de Saúda, um nome próprio na África que significa beleza escura. Um negócio dos sonhos que fica em Guarulhos, São Paulo. Sou Anderson Rosa, tenho 32 anos, sou guarulhense, designer gráfico e empresário. Na verdade, eu sempre tive nesse universo, né? Em 2016 eu me formei, na verdade em 2013 eu me formei como designer gráfico, mas eu só ingressei na minha área, na comunicação visual, em 2016. E foi a primeira vez que eu trabalhei na minha área, né? Mas eu não conhecia muito do que eu faço hoje, na verdade eu não conhecia nada. Eu, em paralelo a isso, nessa empresa de comunicação visual na qual eu trabalhava, eu fazia parte de um coletivo de samba rock. Então eu dançava, ensaiava todas as semanas, né? A gente participava dos eventos aos finais de semana. E aí certo dia, eu vi que uma amiga minha, ela tava com um brinco bastante chamativo, assim. E eu me interessei por aquela peça, perguntei pra ela por que ela estava usando, onde que ela comprou, e ela falou: Anderson, na verdade, eu comprei esse acessório, esse brinco, num evento que você não foi, no final de semana, mas eu sempre compro nesse mesmo lugar que eu só encontro lá. E aí eu perguntei pra ela por que ela estava usando, né? E ela me disse que muitas mulheres pretas, elas, quando estão passando por transição capilar, que é o desapego da química e tudo mais, valorização da beleza natural, e que aquele acessório fazia com que elas se sentissem empoderadas, chamasse atenção para os acessórios e não para todo o processo que a sociedade dá como feio e tal. E aí eu via que várias pessoas, várias mulheres desse coletivo também estavam passando por isso. Eu falei, opa, tem uma possibilidade aqui. Então eu pedi para eu tirar uma foto daquele acessório. E aí 2 dias depois eu vim com 5 pares daquele mesmo produto. E aí ela falou: da onde você tirou, né? Você comprou em algum lugar? Aí eu falei: não, eu que fiz. Eu via que aqueles produtos que ela havia adquirido e que também estavam bem distribuídos no mercado, eles eram feitos no exterior, eram feitos na China. E eu falei: cara, não faz sentido isso pra mim. Esses produtos têm que ser feitos por nós, afro-brasileiros, né? Então eu passei a entender, estudar aquele mercado, né? Na verdade, aquele tipo de produto, para entregar mais verdade nas peças, mais da nossa essência, né? E não simplesmente produtos reproduzidos, que é o que tinha na época, né? Ali em meados de 2016. Então, a partir do momento que eu vi que os acessórios tinham essa possibilidade de trazer algo com a nossa essência, eu falei: sou eu que vou fazer esse tipo de produto. A partir do momento que eu percebi que o mercado não tinha produtos originais, e aí entendendo que a maioria do meu público, né, inicialmente seria o público feminino, eu busquei um nome feminino também. Saúda é um nome africano, um nome próprio africano, em Swahili, que é um idioma africano, né? E que esse nome significa beleza negra. Por si só, Saúda significa beleza negra. Coincidentemente, né, a palavra saúda é um verbo também do nosso português que reverencia, exalta. Então, quando eu trago Saúda Afro, é para exaltar o afro. Saúda surgiu muito porque, vamos dizer assim, que os astros se alinharam. Então, eu tive também um pouco de sorte nessa história. O que acontece? Eu estava trabalhando nessa empresa de comunicação visual e a empresa não via bem financeiramente. Então, tinham poucos serviços na própria empresa
o que permitiu que eu tivesse tempo de criar os nossos produtos, criar as minhas peças, criar os conceitos e tudo mais. Costumo dizer que a Saúda meio que começou com um investimento de zero. Por quê? Porque como eles não conseguiam me pagar naquele momento, eu tive acesso à máquina da empresa, a máquina de corte a laser da empresa, e também a matéria-prima, que são os acrílicos, né? Eu também tinha acesso porque, já tá pago, usa aí para você poder fazer esse trabalho que eu sei que tem potencial, né? Então, nesse início, a gente não precisou tirar de nenhum investimento pesado em maquinário, em matéria-prima, justamente porque eu acabei usando da empresa, porque acabou ficando elas por elas, né? Entendendo que em 2016 o digital estava muito em alta, né? As redes sociais estavam crescendo e tudo mais. Como eu tinha que comunicar com mulheres, eu sabia que mulheres tinham que usar os meus produtos e fazer propaganda deles, né? Então, naquela época, as influencers digitais de hoje, elas eram apenas as blogueiras, né? Então, eu passei a fazer algumas parcerias com influencers que eram pequenas, que eram menores, que também estavam começando, e elas acessavam os nossos produtos, né? Recebiam os nossos produtos e tinha conteúdo para poder postar nas redes e tudo mais. A gente começou a crescer. Paralelo a isso, eu achava que a Saúda ela ia ser uma empresa que ia atuar somente presencialmente, né? Então como eu estava na cena do samba rock aqui de São Paulo, então a gente participava de algumas feiras, alguns eventos, né? Mas entendendo e estudando o mercado e tudo mais, também fiz o nosso site, né? E aí, certo dia, quando eu fui fazer um evento em São Paulo, em Osasco, mais precisamente, eu acabei não vendendo muito, né? Gastei muito no evento, então meio que não compensou. Mas quando eu retornei para casa, eu vi que tinha um pedido de R$220, que era mais do que eu tinha vendido lá. Então acabou que eu entendi que o e-commerce seria o melhor caminho se eu focasse naquilo, até porque baixo custo e eu conseguia também otimizar os processos e estar mais tempo criando novas peças. O e-commerce ele traz de muitas ferramentas, né? Faz com que tudo fique centralizado. Então hoje a gente tem plataformas também que a gente consegue fazer fluxo de caixa, entrada de pedidos, saída, fornecedores, notas fiscais. Então hoje eu mesmo faço a contabilidade da empresa, mas através de um sistema que as próprias plataformas parceiras elas oferecem isso para deixar a gestão do negócio mais facilitada. O maior desafio quando você é novo é você levar confiança, né? Como eu, naquele primeiro momento, eu estava fazendo vendas presenciais, então era mais simples, era mais fácil, né? Porque por si só os produtos eles se vendem, né? Porque carrega uma história, carrega essência, né? Então as pessoas na hora que bate o olho já quer adquirir. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é levar essa autoridade para o online. Então mostrar que você tem um site confiável, com boas avaliações, com fotos bem tiradas e também com uma prova social de que a pessoa que recebeu, né, recebeu com qualidade, recebeu com bom atendimento. Eu acho que a primeira venda ela só acontece quando você demonstra o máximo de confiança possível. Os desafios de agora são a inflação alta, né? Alta dos combustíveis, guerra, tudo acaba impactando o negócio, o item, vamos dizer assim, não essencial, né? Enquanto o alimento está muito caro, as pessoas vão deixar tudo que é supérfluo, vamos dizer assim, para segundo plano, né? Então tem sido difícil
essa competição, porque a galera pensa no que é o essencial. Então, hoje tem sido bastante desafiador empreender no Brasil, principalmente para afronegócios, porque a gente se fortalece através dos eventos, se fortalece através da nossa comunidade, mas o povo mesmo tem tido grana curta, né? Então tem sido mais difícil devido a isso. Entretanto, toda dificuldade traz oportunidades, então faz com que a gente também se aperfeiçoe em alguns processos, busque mais soluções. Então o desafio está aí, a gente precisa encarar da melhor forma possível. A maioria dos nossos produtos, eles sempre, antes de nascer, eles se inspiram, eu me inspiro em alguma referência negra que foi negligenciada lá atrás, que a gente não tinha nos nossos livros. Através dos nossos produtos, como a gente está na internet, então a gente acaba chegando a muitos lugares. Então a gente chega no Brasil e a gente também chega no exterior. Então hoje a Saúda Afro tem mais de 50 revendedoras cadastradas no Brasil e mais de 10 no exterior, através da internet. Por quê? Quem são essas pessoas? Elas enxergam no nosso trabalho a oportunidade de startar um pequeno negócio também. Então elas poderiam revender vários produtos, de gigantes de maquiagem e tudo mais, mas elas preferem hoje trabalhar com produtos que falam delas, falam da história delas. Então a gente tem uma rede hoje muito fortalecida, que a gente se ajuda, né? Eu também tenho tirado nesses últimos meses algumas horas semanais para poder me dedicar inteiramente a elas, então faço reuniões com essas revendedoras para que elas se sintam motivadas, se sintam acolhidas, que eu acho que é o mais importante, principalmente nesse fim de pandemia, que a gente tem tido vários problemas assim, de saúde mental mesmo. E eu acho que o coração que eu entrego no meu negócio, mesmo que não tenhamos muitas colaboradoras dentro do nosso espaço, as nossas revendedoras conseguem absorver a cultura da empresa, que é tratar muito bem o cliente, entregar uma experiência diferenciada, né? Que é o que vai encantar, porque tudo que envolve afirmações, tudo que envolve ações autoafirmativas, seja da negritude, seja LGBTQIA+, isso, o produto ele é só um detalhe, porque tem todo um background que é importante, precisa ser valorizado, e eu acho que as nossas revendedoras e essa minha experiência, esse meu coração que eu entrego no negócio, elas acabam absorvendo e também entregando no delas e replicando essa cultura como uma experiência, como se fosse um abraço mesmo em cada produto, em cada atendimento. O nosso mercado tem um enorme potencial. 56% da nossa população é negra, né? Então, eu acho que hoje as marcas têm entendido que é um público que consome muito, né? E eu acho que é o futuro, assim. Quanto mais diverso as marcas forem, quanto mais diversos os cargos de poder forem, melhor vai ser a troca, melhor vai ser a evolução de todos nós como sociedade mesmo. Então, tenho entendido e visto muitos negócios que não querem mais ser abrangentes. Eles querem ser específicos porque são comunidades, são bolhas, vamos dizer assim, que elas precisam de atenção, né? E você consegue se destacar quando você é especialista em algo, né? Lá no início, eu quis com a Saúda Afro ser especialista em brincos. Eu poderia revender roupas, eu poderia revender turbantes, poderia revender qualquer coisa, mas o que eu poderia fazer naquele momento era criar brincos. Então,
vou ser especialista em brincos e hoje nós somos uma das 5 maiores marcas de acessórios afro do Brasil. Pode parecer que o nosso negócio seja de nicho, né? Pô, você vende só para a comunidade negra? Cerca de 35% dos nossos clientes não são negros. Porque a gente tem produtos afrocentrados, mas eles podem e devem ser usados por todos. Ainda mais com propagação desse conceito de que a gente tem que ser antirracista, né? Então, a gente vende para geralmente mulheres negras, mulheres brancas, homens negros, homens brancos. Então, se você tem um conceito, entende o conceito, a importância do antirracismo, ou você quer, às vezes você não se identifica com aquele produto, mas você entende que alguém que é muito querido por você precisa conhecer nosso trabalho. Então as pessoas acabam fazendo com que o nosso trabalho seja esse gesto de afeto, de amor, então acabam comprando da gente para poder presentear. Vai passando o tempo, eu acho que a pandemia fez com que todo mundo ficasse online, então se inteirasse mais de algumas informações muito importantes sobre a nossa sociedade, sobre a nossa identidade, e eu tenho visto que as pessoas têm preferido consumir de forma consciente. Então, consumir de marcas mais sustentáveis, consumir de negócios que ajudem mães, que ajudem mulheres pretas, sabe? Então, eu acho que a gente está num processo de crescimento em que a sociedade entende que essas pessoas, esses profissionais, precisam crescer. E a gente só vai crescer se ajudando. Não tem outra forma. Na verdade, isso é uma questão de sobrevivência, né? Porque senão as grandes marcas elas vão ficar sempre surfando na onda da diversidade de forma vazia, né? Em 2020 a gente tinha muitos problemas com envios. Então as nossas caixas acabavam chegando amassadas e tal. Então eu percebi que eu tinha de alguma forma que conversar com quem entregava. E aí a gente fez uma ação muito simples. A gente criou um adesivinho e cola do lado do endereço do cliente. E a gente fala assim: senhor entregador, muito obrigado pelo seu trabalho. Cuide muito bem dessa embalagem que ela vai ser entregue para alguém muito especial. Desde que a gente fez essa ação, caiu drasticamente assim a incidência de problemas com embalagens, porque eu estou falando com quem entrega. Nosso diferencial é o atendimento. A gente até tem produtos incríveis, assim, modéstia à parte, mas eu acho que o atendimento humanizado, um atendimento que abraça, um atendimento que diverte também. As nossas revendedoras, elas são praticamente nossas colaboradoras, né? Então a gente tem um grupo fechado com elas, em que a gente tem muita troca de dicas, de fornecedores, de desenvolvimento de produtos, né? Fotos e tudo mais que possa contribuir no nosso negócio e no negócio delas também. Então a gente também tem um programa de mentoria, né? Eu acabo me reunindo com essas revendedoras em algumas horas pela semana, para que a gente consiga entender a necessidade dela naquele momento, se tem uma sugestão de um produto novo, ou então alguma oportunidade de melhoria. Então a gente entende que a gente precisa estar o mais próximo possível dessas revendedoras, para que elas tenham êxito na revenda dos nossos produtos e que, num segundo momento, elas possam levar outras marcas pretas para lá, porque assim, a nossa comunidade ela é subrepresentada no mercado em geral. O mercado no exterior ele tem voltado à normalidade do que a gente estava em 2020. Então esse contato tem sido retomado. As meninas, a gente também tem crescido nas nossas redes sociais, que tem feito com que elas volte o interesse aos nossos produtos, né? É um trabalho de formiguinha, porque o dólar alto,
guerra, isso acaba complicando algumas situações, mas essa troca com as revendedoras do exterior, ela permanece ativa, né? E a gente pretende crescer ainda mais o número de revendedoras no exterior. Até antes da pandemia, cerca de 65% do nosso faturamento era exportação, porque não há nada parecido no exterior, nada com a nossa identidade. Para você ter noção, mulheres africanas, elas vão tentar uma vida melhor na Europa, lá não encontram produtos para as comunidades delas e elas acreditam no nosso trabalho, um produto afro-brasileiro, para poder revender na Europa. A maioria dos nossos produtos, eles sempre, antes de nascer, eles se inspiram, eu me inspiro em alguma referência negra que foi negligenciada lá atrás, que a gente não tinha nos nossos livros. Eu achava lá no início que eu ia só vender produtos principalmente para as mulheres, né? Entretanto, eu sempre que um homem buscava produtos para poder presentear, ele também queria comprar algo para ele, né? Então, não tem nada para homem e tudo mais. Então, em 2020 foi quando a gente lançou o nosso primeiro produto, né? O colar Ubuntu. E eu tive assim uma grata surpresa com aquela peça, porque eu entendi que a comunidade negra masculina não consumia o produto porque não tinha. Os planos da Saúda Afro são bastante ambiciosos, assim. Eu tenho como plano fazer da Saúda Afro a maior marca de acessórios afrocentrados do mundo. Eu acho que a gente tem muito potencial. Mesmo uma empresa pequena, operada hoje só por 3 pessoas, a gente conseguiu fazer exportações, a gente tem uma grande rede no Brasil e eu acho que a gente vai chegar nesse lugar de potência. A gente precisa conhecer o cliente, precisa conhecer o outro, qual a necessidade do outro, né? Então, às vezes é uma coisa muito simples para a gente poder implementar, mas nunca foi perguntado a ele, né? Então, trabalhar na dor do cliente, né? E essa dor, muitas vezes, ela não é visitada, né? Então, porque tudo que qualquer cicatriz que a gente acaba tocando, a gente tem a dor novamente. Então, um estudo sensível com o público, saber chegar, né? Saber chegar e saber sair, nunca sai de moda também. Então, eu acho que o modo na qual você comunica o seu trabalho, entender a mudança do mercado, a mudança da sociedade, eu acho que entender que é necessário ter esse respeito pelo outro é primordial para que todos os negócios continuem transformando e se fazendo presente.